Uma frigideira antiaderente parece uma pequena maravilha doméstica. Você quebra um ovo, joga na panela, espera alguns segundos e ele simplesmente desliza. Quase nada gruda, quase nada queima preso. A limpeza fica fácil, a cozinha parece mais moderna, mais prática, mais controlada. Mas existe uma pergunta estranha por trás disso. Como o material mais escorregadio do mundo consegue ficar grudado justamente no metal da sua panela? Esse é o paradoxo do Teflon. Ele ficou famoso porque quase nada gruda nele. Comida não gruda, água não espalha direito, óleo escorrega, sujeira tem dificuldade de aderir, mas de alguma forma, esse mesmo material precisa ficar preso em uma frigideira, suportando calor, lavagem, atrito e anos de uso. Como algo que não deixa nada grudar, consegue grudar em alguma coisa? A história começa em 1938, dentro de um laboratório da DuPont, nos Estados Unidos. O químico Roy Plunkett pesquisava gases usados em refrigeração, quando um cilindro de tetrafluoroetileno pareceu falhar. O gás não saiu como deveria. Quando o cilindro foi aberto, em vez de gás, havia um sólido branco, ceroso e estranho. Sem querer, o gás tinha se transformado em um polímero, o politetrafluoroetileno, ou PTFE, que depois ficaria conhecido pela marca Teflon. A própria história oficial da marca Teflon registra essa descoberta acidental em 6 de abril de 1938. O curioso é que aquele pó branco parecia quase inútil à primeira vista. Ele não derretia facilmente, não reagia com quase nada, não dissolvia em solventes comuns e tinha uma superfície extremamente escorregadia, mas justamente essas características fizeram dele um material extraordinário. O PTF era resistente ao calor, quimicamente estável e tinha uma das menores tendências de atrito entre os materiais sólidos. Em outras palavras, quase nada queria se prender a ele, e isso acontece por causa da sua estrutura molecular. O PTFE é formado por uma longa cadeia de carbono cercada por átomos de flúor. Essas ligações entre carbono e flúor são muito fortes. Elas criam uma espécie de armadura química ao redor da cadeia. Por isso o material é tão pouco reativo e tão escorregadio. A comida não encontra muitos pontos onde agarrar. As moléculas da superfície não se misturam facilmente com outras substâncias. O resultado é aquela sensação quase mágica de antiaderência. Só que isso cria o grande problema industrial. Se nada gruda no Teflon, como fazer o Teflon grudar no metal? A resposta é que ele não é simplesmente passado na panela como tinta comum. A superfície da frigideira precisa ser preparada. O metal pode ser jateado, tratado, tornado mais áspero em escala microscópica e receber camadas intermediárias que funcionam como pontes entre o alumínio ou aço e o revestimento antiaderente. Em vez de depender apenas de uma cola simples, o processo cria ancoragem física e química. O Teflon não está preso porque decidiu grudar. Ele está preso porque a engenharia criou um terreno onde ele pode se encaixar. Pensa em uma parede muito lisa. Se você tentar pintar sem preparar, a tinta pode escorrer ou descascar. Mas se você lixa a parede, aplica primer e depois pinta, a tinta encontra onde se prender. Com a frigideira é parecido, só que em escala microscópica e com materiais muito mais especializados. A panela ganha uma superfície cheia de irregularidades invisíveis. O revestimento entra nesses microespaços, forma camadas e depois é aquecido para se consolidar. É por isso que uma panela antiaderente não é apenas metal com plástico por cima. Ela é um sistema em camadas. Existe o metal estrutural, uma superfície preparada, possíveis primers, camadas intermediárias e a camada antiaderente final. A parte que você vê é só o topo. O segredo está no casamento forçado entre o metal que precisa segurar e um polímero que nasceu para não se prender a quase nada. E aqui entra o lado oculto do Teflon. Durante décadas, ele foi vendido como símbolo de modernidade, comida sem grudar, menos óleo, limpeza fácil, cozinha mais prática. Mas por trás da superfície lisa existe uma história química complicada. O PTFE pertence ao universo dos fluoropolímeros e está ligado à família mais ampla dos PFAS, substâncias conhecidas como químicos eternos, porque muitos compostos desse grupo persistem muito tempo no ambiente. O debate não é só sobre a panela na sua cozinha, é também sobre produção industrial, descarte, contaminação ambiental e os químicos usados ao longo do caminho. Um dos nomes mais importantes nessa história é PFOA, uma substância que foi usada durante anos na fabricação de alguns revestimentos antiaderentes e virou alvo de preocupação por sua persistência ambiental e possíveis efeitos à saúde. Hoje, muitas panelas modernas são anunciadas como livres de PFOA e esse composto foi retirado de várias cadeias de produção. Mas isso não apagou a história. Ele se tornou símbolo de uma pergunta maior: quantos materiais milagrosos entraram na vida cotidiana antes de entendermos completamente seus custos invisíveis?
Ao mesmo tempo, é importante não transformar isso em pânico barato. Teflon, ou PTFE, em uso normal e em boas condições, é considerado estável. A preocupação aumenta quando a panela é superaquecida, principalmente vazia, ou quando o revestimento está muito danificado. Acima de temperaturas muito altas, o PTFE pode começar a se degradar e liberar fumos capazes de causar a chamada febre dos fumos de polímero, também conhecida popularmente como gripe do Teflon. Fontes médicas costumam apontar o risco principalmente quando panelas antiaderentes são superaquecidas, por volta de 300 graus Celsius ou mais. Essa é uma distinção essencial. O perigo não é o ovo escorregando na frigideira em fogo comum. O problema aparece quando a tecnologia é usada fora do limite para o qual foi pensada. Uma frigideira antiaderente vazia em fogo alto pode aquecer muito rápido. E como ela parece inofensiva, muita gente não percebe que está levando um revestimento químico a uma zona de estresse térmico. Também existe o problema dos riscos, descascados e desgaste. Quando a superfície antiaderente começa a se soltar, a panela perde a função principal e pode liberar partículas do revestimento. Isso não significa que um risquinho pequeno seja automaticamente uma tragédia, mas significa que a panela deixou de ser aquilo que prometia ser, uma superfície íntegra, lisa e controlada. Uma antiaderente muito arranhada já está contando uma história. A camada invisível está falhando. E talvez essa seja a ironia mais interessante. O Teflon parece invencível, porque nada gruda nele. Mas na sua panela, ele depende de uma camada fina, vulnerável e limitada. Talheres de metal podem riscar, esponjas abrasivas podem danificar, fogo alto pode estressar, choques térmicos podem reduzir a vida útil. A tecnologia parece mágica, mas exige cuidado. Ela não é uma força da natureza, é uma superfície projetada. O lado oculto do Teflon também mostra como a cozinha moderna virou um laboratório silencioso. A gente não pensa nisso quando frita um ovo, mas a panela carrega química de polímeros, engenharia de superfície, história industrial, marketing, saúde pública e debate ambiental. O objeto parece simples porque foi feito para desaparecer no uso, mas quanto mais invisível a tecnologia fica, menos a gente pergunta de onde ela veio. E é aí que a história do Teflon fica maior do que uma frigideira. Ele representa um tipo de promessa moderna. Menos esforço, menos sujeira, menos atrito, menos problema. Só que toda promessa técnica tem bastidores. Para fazer algo não grudar, foi preciso criar uma das superfícies mais resistentes e escorregadias já usadas no cotidiano. Para fazer essa superfície grudar no metal, foi preciso enganar o próprio material com preparação, camadas e calor. Para colocar isso em milhões de cozinhas, foi preciso uma cadeia industrial enorme. E para lidar com o legado, foi preciso encarar o impacto de substâncias que não desaparecem facilmente. No fim, a frigideira antiaderente é quase uma metáfora perfeita da tecnologia moderna. Por cima, tudo desliza. Por baixo, tudo é complexo. Então, da próxima vez que você vir um ovo escorregando em uma panela de Teflon, talvez não veja apenas praticidade. Talvez veja uma descoberta acidental de laboratório, uma molécula blindada por flúor, uma superfície que quase nada consegue agarrar, e uma engenharia inteira tentando prender o impreendível. Talvez a pergunta mais curiosa não seja como o Teflon impede a comida de grudar. A pergunta é, quantas coisas na nossa casa parecem simples só porque a química ficou boa demais em esconder a própria complexidade?